Desde o momento que nós decidimos migrar até ter nosso visto aprovado em mãos, foram muitos momentos de ansiedade, tensão e muitas burocracias. Mas fiquem tranquilos que hoje eu vou falar para vocês todo o nosso passo a passo do que nós vivemos para que vocês que também estejam nesse processo possam aplicar o visto de vocês com mais tranquilidade. Por que o visto de procura de trabalho? Bem, primeiramente a gente pesquisou muito qual seria o tipo de visto mais viável pra gente. E a gente optou pelo visto de procura de trabalho por ele permitir que a gente tenha uma residência legal no país, sem que a gente precise de uma proposta de emprego já garantida, tendo a possibilidade de procurar oportunidades já em solo português e assim contribuir com o mercado de trabalho de lá. Como eu falei lá no vídeo anterior, que vai estar aparecendo aqui no card pra vocês, a gente descobriu sobre o visto de procura de trabalho através do YouTube, quando a gente estava no começo das nossas pesquisas sobre o processo imigratório, quando ainda estava rolando as primeiras notícias sobre o visto. Foi aí que a gente percebeu que a gente teria que ter muita atenção sobre todo o processo de documentação, prazos e toda a organização no geral. E como foi essa organização? Como eu falei no vídeo passado, a gente estava planejando tirar nosso visto de procura de trabalho pelo vice-consulado de Recife, mas dados todos os problemas que ocorreram, a gente teve que optar pela VFS. Então a gente levantou toda a documentação necessária que constava no site da VFS, mais algumas outras documentações que não constavam, mas dada a nossa pesquisa no YouTube, a gente verificou que a gente iria precisar também. Mas o que é a VFS? A VFS Global é uma empresa que intermedia os processos de vistos do solicitante para o consulado, podendo auxiliar no preenchimento de formulários ou solicitando algum documento que esteja faltando antes que eles enviem para os consulados, onde de fato será deferido ou não seus processos. Existem 5 unidades da VFS aqui no Brasil, sendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em Minas Gerais e na Bahia. E para saber para qual unidade você deve mandar o seu processo de visto, é só você checar no site da VFS para saber qual é a unidade da sua zona. Eu vou deixar aqui embaixo o link do site para vocês. Sobre a documentação. A gente começou a reunir os documentos no final de outubro de 2024, pretendendo aplicar no dia 16 de dezembro de 2024, com a nossa data prevista para ir para Portugal no dia 2 de maio de 2025. Ou seja, mais ou menos uns 90 dias úteis da data que iríamos imigrar. E por que desses 90 dias úteis? Como a gente estava vendo muitos relatos sobre atrasos, tanto fazendo pela VFS quanto fazendo pelo consulado, fora que teve o período de festas de final do ano, a gente decidiu ter esses dias de folga para que nada atrapalhasse o nosso planejamento, mesmo que o visto demorasse para sair. O próprio portal diplomático de Portugal, na seção de vistos, informa que o processo de decisão para os vistos de residência é do período de 60 dias. Entretanto, o que vocês precisam saber é que esse período de 60 dias só começa a contar a partir do momento que seu pedido está nas mãos do consulado e não da VFS. E caso haja alguma divergência na documentação do seu processo, o prazo também é zerado, voltando a contar os 60 dias a partir do momento que eles recebem as novas informações. Porém, se vocês mandarem com prazo de muita antecedência, corre o risco deles ou pedirem para vocês adiantarem o planejamento de vocês, ou que vocês desistam de todo o processo, acarretando na perda de tudo que foi investido. Então tomem muito cuidado com as datas que vocês escolherem para o planejamento de vocês. O meu conselho é que vocês utilizem o prazo de até 90 dias úteis antes de aplicar o visto de vocês, como a gente fez, deu super certo, ou 120 dias corridos, caso não esteja rolando tantos relatos de atrasos como no caso da gente. Como um ano antes de aplicarmos, eu já tinha salvo toda a documentação necessária para aplicarmos o visto, tanto pelos consulados quanto pela VFS, sempre atualizando essa lista quando alguma mudança migratória ocorria, não foi difícil nos reorganizarmos na semana que iríamos aplicar, para acrescentar a documentação que a VFS pede a mais do que o consulado, usando sempre meu checklist para não esquecer nada. E como são bastante documentos e eles são bem burocráticos, até com a ordem dos documentos que vai estar dentro do envelope que vocês vão enviar, no próximo vídeo eu vou explicar certinho cada um deles para vocês. Como eu disse, a gente deu entrada no nosso processo no dia 16 de dezembro de 2024, enviando pelos correios por Sedex. Enviamos tanto o meu quanto o do Everton na mesma hora, só que em envelopes separados. Contratamos o rastreamento das encomendas e vimos que os documentos chegaram na VFS de Salvador no dia 18 de dezembro de 2024, ou seja, 2 dias depois. Mas só vamos receber alguma mensagem da VFS mais de um mês depois. Dia 22 de janeiro de 2025, eu recebi o primeiro e-mail, que foi esse aqui. E dia 24 de janeiro de 2025, o Everton recebeu o mesmo e-mail. Só que no dia 23, ou seja, um dia depois que eu recebi o primeiro e-mail confirmando que minha solicitação tinha sido processada, eles já me enviaram outro e-mail, esse aqui, me informando que meu pedido tinha sido recebido pelo consulado. O Everton só foi receber esse mesmo e-mail sobre já estar no consulado dia 27 de janeiro de 2025. Oi, pessoal, tudo bem? Everton aqui para fazer algumas observações. Então, no dia seguinte a esse último e-mail que eu recebi, ou seja, dia 28 de janeiro de 2025, eu recebi um outro e-mail falando que o meu pedido de visto tinha sido instruído. Eu não sei o que isso significa, mas nesse e-mail tinha um número de rastreio que dizia que esse código de rastreio ia estar ativo quando eu fosse notificado da finalização da análise do meu pedido. Já a Amanda não recebeu esse e-mail.
Depois disso, a gente ficou no escuro, a gente não recebeu mais nada, não recebeu e-mail, SMS, nada. O acompanhamento de visto pelo site da VFS também não mudava, ficava no mesmo status para sempre. Nesse momento, a gente ficou um pouco aflito, então a gente enviou alguns e-mails para a central de status da VFS, perguntando se eles poderiam dar alguma atualização pra gente. Mas a resposta era sempre a mesma, que estava sob análise e que a gente tinha que esperar. Até que no dia 19 de fevereiro eu recebi esse e-mail dizendo que tinha sido finalizado, mas eu não tinha número de rastreamento nem nada. E conversando com algumas pessoas nos grupos de imigração pelo WhatsApp, me falaram que assim que eles mandassem esse e-mail, eles também despachavam o passaporte de volta. Aí, como eu moro numa região onde o correio não entrega em casa, eu peguei contato de uma pessoa que trabalhava aqui na unidade mais próxima e fiquei perguntando todo dia se tinha chegado alguma coisa no meu nome. Até que dia 25 de fevereiro, chegou meu passaporte nos correios. Já eu recebi o e-mail dizendo que tinha sido finalizado no dia 27 de fevereiro de 2025. Mas como eu tinha recebido aquele e-mail lá do código de rastreio, depois da informação que o processo foi finalizado, o rastreamento foi ativado. E aí eu pude acompanhar o passaporte que chegou no dia 6 de março de 2025. Então, fazendo as contas aqui, o meu processo levou do momento que eu enviei até o dia que ele chegou 72 dias corridos, ou 50 dias úteis. Desses sendo 2 dias do envio até chegar na VFS, 35 dias para ter o primeiro contato da VFS depois que já estavam com o meu processo em mãos, 1 dia para mandarem para o consulado, 27 dias no consulado e 7 dias no deslocamento até chegar nos correios aqui perto de casa, sobrando ainda uns 66 dias até a nossa entrada prevista no país. Já o processo do Everton levou 81 dias corridos ou 56 dias úteis, 2 dias também sendo do envio até chegar na VFS, 38 para ter o primeiro contato, 3 dias para mandarem para o consulado, 31 dias no consulado, sendo que no primeiro dia do consulado mandaram o e-mail falando que tinha sido instruído, e 7 dias para chegar aos correios, com 57 dias até a nossa entrada prevista. No geral, achamos um tempo de processamento muito bom, apesar dos momentos em total escuro. Principalmente porque dia 3 de março iria começar uma greve nos consulados que durou até dia 27, e estávamos bem preocupados do nosso processo atrasar por conta disso. Quando a gente recebeu a resposta, foi uma mistura de alívio com nervosismo, mas deu tudo certo. Nossos vistos vieram aprovados, na data que tínhamos escolhido como entrada prevista, e também, pro nosso alívio, com o agendamento na AIMA. Aí depois disso, começou uma nova fase. Correr com tudo, definir mala, avisar a família, aviso prévio da empresa, apostilar documentos pra levar e etc. O lado bom é que, como nosso visto chegou com tempo hábil, conseguimos nos preparar pra fazer tudo com calma. E mesmo assim, ainda foi uma loucura. Então é muito importante que vocês se organizem certinho. Se eu pudesse dar algumas dicas pra quem tá começando esse processo agora, as dicas seriam: comece a juntar os documentos com antecedência. Use um planner ou um checklist pra não esquecer nada. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo meu modelo do Notion, caso vocês tenham interesse. Tenha um valor razoável guardado. O consulado ele pede uma quantia, mas é sempre ideal que vocês tenham um pouco a mais do que é pedir. E façam um cálculo sempre de acordo com o estilo de vida que vocês têm ou pretendem ter. E também sempre com plano B, C ou D. Se quiser, contrate um advogado ou alguém que entende da parte jurídica para revisar tudo, mas só se estiver realmente dentro das suas condições, porque dá perfeitamente para fazer tudo sem qualquer tipo de assessoria paga. Recomendo muito que vocês prestem atenção no e-mail de vocês e também na caixa de spam para ver se vocês não estão perdendo nenhum e-mail da VFS. E por último, mantenham a calma. Parece um processo gigante, mas tudo vai fluindo. E esse foi um resumo da nossa experiência com visto de procura de trabalho. Se você tá passando por esse processo, comenta aqui embaixo como tá sendo ou mande suas dúvidas. E no próximo vídeo a gente vai explicar com mais detalhes a parte da documentação para o visto, falando passo a passo para você que não começou ou nem sabe por onde começar, ou para você que já começou, mas tá confuso com alguma questão. Então já se inscreve, ativa o sininho, curta esse vídeo e fica por aqui com a gente para não perder nenhum conteúdo de como fazer sua imigração legal e segura. Um beijo e até mais!